Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jorginei Alencar, graduado em Educação Física, e nós vamos para uma aula de Educação Física no dia de hoje. Então, a temática da aula, nós vamos falar então sobre os esportes, especificamente aqui sobre esporte de marca, o atletismo. A gente vai conhecer um pouco sobre esse esporte. Os nossos objetivos então da nossa aula de hoje, o primeiro deles é compreender o que é o atletismo e onde ele é praticado. Também conhecer as provas disputadas no atletismo, quais provas fazem parte desse esporte, entender o que é e quais são os tipos de saída, então quais tipos de saída que tem, como que você executa uma corrida ali, como você inicia uma corrida ali. Esse é o nosso terceiro objetivo. O nosso quarto objetivo é justamente aprender quais são e para que servem os educativos de corrida, que são exercícios voltados aí para o atletismo, e realizar exercícios voltados aos educativos de corrida. Então a gente vai ter uma parte prática desses educativos, então conforme vocês conseguem visualizar ali. Dando sequência então, nossa primeira temática, o que é o atletismo? Então, o que será que significa o atletismo? O atletismo, então, é um conjunto de esportes composto por 3 modalidades. A primeira delas são as corridas, os lançamentos e os saltos. Então são 3 tipos de modalidades que são incluídas ali no atletismo. E ele é justamente praticado em estádios, geralmente as provas, a maioria delas são praticadas em estádios, exceto em algumas corridas de longa distância, que são praticadas em vias públicas, ou no campo, por exemplo, como é a questão da maratona. Então, não somente nas corridas de pista, mas também são aquelas executadas nas ruas, nos campos, para que você tenha essa percepção que o atletismo não se resume apenas ali em relação ao estádio. As provas disputadas no atletismo. Então, nós temos aqui várias provas que fazem parte do atletismo. Eu destaquei aqui algumas, normalmente elas são vistas na categoria adulta, então conforme a própria CBAT coloca para a gente, a Confederação Brasileira de Atletismo. Então ali nós temos a primeira parte ali, na primeira parte da tabela, as corridas rasas, as de meio fundo e as de fundo, que é justamente a questão das distâncias. Então elas vão se separar ali nas corridas de 100 metros, de 200 e de 400, sendo primeiramente as corridas rasas, a de 800 e a de 1.500 metros, que são as corridas de meio fundo, e a de 5.000 e a de 10.000 metros, então as corridas de fundo. E elas podem ser divididas em masculino e feminino, conforme eu coloquei ali, entre parênteses, esse M maiúsculo e o F maiúsculo ali nas corridas asas de meio fundo e fundo. E o objetivo do atleta é justamente fazer essa distância no menor tempo possível, independente de qual for a prova. Então, nessa prova das corridas rasas, de meio fundo e de fundo. Nós temos também, no caso, as corridas com barreiras, então ela vai ter uma diferença ali nas categorizações. Por exemplo, a corrida com barreiras 100 metros é disputada apenas pelas mulheres, que está o F maiúsculo ali, e 110 metros que são as corridas com barreiras masculinas. Então tem essa diferenciação, mas também é uma prova de barreira, em que o atleta tem que transpor essa barreira no menor tempo possível e chegar antes dos seus adversários. E a de 400 metros, que também é realizada por homens e mulheres. Então as 400 metros com barreira, que no caso ele vai dar uma volta completa na pista de atletismo. Nós temos também as corridas com obstáculos, que nós temos como exemplo a de 3.000 metros, que é disputada por homens e mulheres, conforme que vocês podem ver. Nós temos também a marcha atlética, então a marcha atlética que o pessoal tem um pouco de preconceito às vezes, mas também é uma modalidade relacionada ao atletismo. Então nós temos ali os 20.000 metros masculino e feminino e os 50.000 metros masculino. Então é uma distância longa que tem que ser percorrida nessa marcha atlética. Os revezamentos, que nós temos lá, a passagem do bastão, nós temos 2 provas. Então nós temos lá 4 por 100 metros, de revezamento, masculino e feminino, e o 4 por 400. Então são 4 atletas realizando essa prova, e consequentemente você vai entregando o bastão para os integrantes da equipe. E essa equipe tem que tentar fazer o máximo possível para que chegue na frente das outras equipes no menor tempo possível. Nós temos também as provas de saltos, então nós temos os saltos também masculino e feminino, salto em distância, salto em altura, salto triplo e salto com vara, que são os tipos de salto vistos no atletismo.
Nós temos também os arremessos e lançamentos, né? Então nós temos ali o arremesso de peso, que é o único implemento que é arremessado ali no atletismo, né? Que é uma bolinha de peso, né? Que é justamente o objeto que é justamente arremessado nessa modalidade. Nós temos ali os lançamentos de disco, lançamento de dardo e o lançamento de martelo, né? Então são tipos de provas que envolvem a questão do arremesso e os lançamentos, essas três últimas. Nós temos também as provas combinadas, né? Questão do heptátulo, por exemplo, que é realizado pelas mulheres. São 7 provas sendo realizadas ali nessa modalidade do atletismo, né? Que são as provas combinadas. E o decátulo, que são 10 provas realizadas ali pelos atletas. Que no caso do decátulo é mais é uma categoria voltada, uma prova voltada para os homens. Enquanto o heptátulo, que são 7 modalidades, 7 provas ali sendo cumpridas apenas pelas mulheres. E a maratona, né? A maratona, no caso, é aquela corrida de resistência, né? Que você precisa realizar o percurso, né? Também no menor tempo possível, e você precisa cumprir ali 42 quilômetros e 195 metros. Então essa é a distância, as provas que são disputadas aqui no atletismo, um resumão delas. Dentro do atletismo também nós temos os tipos de saída. O que são os tipos de saída? A saída é justamente a forma que você inicia uma corrida, né? Então, como que o atleta ele começa uma corrida? Então, isso nós denominamos de saída. Então, que são os tipos de saída que a gente vai conhecer agora. A primeira delas, que é a saída baixa, né? Ela é realizada, empregada em quase todas as corridas, né? Sendo que a saída ela se dá a partir de um agachamento e o uso de bloco de partida. Então, conforme a imagem vocês podem ver aí, nós temos um atleta que ele está realizando um agachamento, né? E fazendo também essa saída a partir do bloco de partida, que é aquele objeto que você coloca o pé atrás e na frente para que você consiga ter essa impulsão para você realizar a sua prova. Então, no caso ali, nós temos aqui a saída baixa nos 100 metros rasos, conforme vocês podem ver, né? Geralmente, nessa corrida, né, os atletas eles obedecem a comandos. Então, no caso ali, o juiz ele vai pedir para que os atletas se coloquem as suas marcas, né? Então, ele vai se preparar para se colocar no bloco de partida. Então, ele já está preparado e depois ele vai falar pronto, ele vai elevar o tronco e aí no tiro ele vai começar a corrida deles. Então aqui uma imagem ilustrativa para que vocês consigam visualizar esse tipo de saída, que é a saída baixa, que parte justamente do bloco de partida, a posição da parte do agachamento. Então essa é a primeira saída que a gente conheceu, que é realizada também nos 100 metros rasos. Outro tipo de saída, que é o segundo que a gente vai verificar, é a saída intermediária, também é conhecido como saída média. Ela é empregada em provas de revezamento ou para desenvolver a saída baixa. Então, a pessoa está aprendendo a fazer a saída baixa, ela também pode começar com a saída média. E geralmente ela é utilizada nas corridas de revezamento, né? Não na parte inicial, mas aquela parte em que o atleta vai pegar, né, o bastão do outro companheiro. Então, você pode perceber que essa saída ela não vai lá perto do chão, mas também não vai sair na posição em pé. Então ela está no meio altura ali. Então a saída intermediária é justamente em relação à altura do seu corpo. Para que vocês consigam ver, né, essa saída aqui que eu estou comentando, que é a saída média na prova de 4 por 100 metros, percebam justamente quem estará recebendo esse bastão, como ele começa. Então ele inicia ali na posição da saída média. É bem rápida, às vezes pode ter uma dificuldade em verificar essa saída, mas você percebe que o atleta ele não está saindo do bloco de partida, não está realizando agachamento lá perto do solo, mas também não sai da posição em pé. Então ele fica naquela posição de expectativa, realiza essa saída para pegar o bastão do seu companheiro e continuar com a corrida. Então ali no caso você consegue visualizar bem ali nessa imagem. O terceiro tipo de saída, né, que nós podemos ver, que é a saída alta, que é justamente a saída em pé, que você realiza a partir da posição em pé. Então, normalmente, elas são empregadas nas provas de corrida de meio fundo e corrida de fundo, né? Então, aquelas corridas que exigem um pouco mais de resistência, não precisa de tanta velocidade. Então, por isso que ela é executada esse tipo de saída. Então, o atleta ele apenas coloca um pé à frente do outro, tranquilo, e ele começa a prova a partir de então. Então, para que vocês consigam ver, essa prova aqui no caso de meio fundo, de 800 metros rasos, o atleta ele parte da posição em pé, não tem bloco de partida e ele realiza a corrida tranquilamente a partir dessa posição. Então ele inicia a corrida dessa forma, beleza? Bom,
o outro assunto que a gente vai tratar aqui é justamente sobre os educativos de corrida. O que são os educativos de corrida? Então, os educativos de corrida são exercícios, né, para ajudar os atletas a aprimorarem o movimento utilizado para o esporte, que é a parte da biomecânica, né, e, consequentemente, você ter mais equilíbrio e a postura relacionada ao exercício. Então, tudo voltado para o aprendizado do movimento relacionado ao atletismo. Com isso, né, as capacidades físicas e as capacidades motoras também elas vão ser melhoradas conforme o tempo, né, porque também é um tipo de exercício físico que também você pode realizar e que também é presente ali no atletismo. Então, além disso, qual que é a intenção do educativo de corrida? Justamente promover o menor desgaste muscular e economizar energia, né? Então, para que o atleta consiga economizar energia, para que na hora da prova ele consiga demandar essa energia toda na realização dessa prova, para ele conseguir se sagrar o vencedor daquela prova. Então, os educativos eles são exercícios realizados em treinamentos para que você melhore essa capacidade da sua corrida, seja ela qual for. Nós temos o primeiro educativo de corrida aqui, que ele é um pouco mais simples e mais fácil de ser executado, que é o skipping, né? Nós temos o skipping alto e o skipping baixo, que vai diferenciar um pouco em relação à altura. Conforme vocês conseguem visualizar, o skipping alto, por exemplo, ele é uma elevação alternada de joelhos. E um detalhe importante que nem vocês podem ver na imagem, os membros superiores, os braços, eles sempre vão acompanhar os membros inferiores, as pernas. Então, sempre executando o movimento coordenativo. Então, lembra aquela questão. O educativo de corrida também serve para melhorar essas capacidades coordenativas. Então, é bem necessário você prestar atenção nessa questão. A diferença do skipping alto para o skipping baixo é justamente a altura. Então, você percebe que no skipping alto, o joelho eleva acima da linha do quadril. Já o skipping baixo, ele fica abaixo da linha do quadril. Então você percebe ali que ele executa um movimento mais rápido, né, conforme a gente pode ver o atleta aqui que eu coloquei para vocês, e ele executa justamente a mesma movimentação, porém numa altura mais baixa. Então a diferença justamente do skipping baixo e a skipping alto justamente é essa. Outro educativo de corrida que nós vemos é justamente o dribbling. O dribbling, ele parece muito a execução do skipping, porém, a diferença nele está justamente na parte da articulação do tornozelo. A principal intenção do dribbling é trabalhar a articulação do tornozelo. Então você percebe aqui que o atleta ele executa toda hora esse movimento de flexão e extensão, né, de fazer esse movimento com o pé. Então, a principal intenção é melhorar a musculatura do tornozelo ali e executar esse movimento da melhor forma possível. Então, a execução do dribbling, sempre executando o movimento, também executando o movimento com braços, né, alternadamente ali com os membros inferiores, e você realizar esse movimento cadenciado. Então, basicamente é isso. Nós temos também o Anfersen, né, o Anfersen. Ele é a corrida com elevação de calcanhares. Então, o skipping, elevação de joelhos, o dribbling, movimentação dos tornozelos, e o Anfersen você faz, você vai chutar mesmo com o seu calcanhar lá nossa região glútea. Então, você percebe ali que há um movimento também cadenciado dos membros superiores e executa o movimento alternadamente. Geralmente, o pessoal, treinamento de futebol, eu também já realizei bastante, normalmente o pessoal coloca as duas mãos atrás aqui para chutar a mão. Mas para o atletismo isso não é interessante porque justamente nós temos que aprender a cadenciar o movimento com os membros superiores. Então é importante que você tenha esse detalhe aí na hora da execução aí na casa de vocês, ok? Kick out ou soldadinho também, né, que ele é conhecido, que é a corrida com os joelhos estendidos. Né? Da mesma forma, vai fazer alternadamente, né, o braço e a perna, os membros superiores e inferiores, e a execução sempre com o joelho estendido. Então você percebe que o atleta ele não flexiona, ele não dobra o joelho, ele deixa ele sempre esticado, sempre estendido. Então justamente essa movimentação alternada é o soldadinho, que é justamente para você melhorar essa capacidade, inclusive da força que vocês vão testar logo a seguir. E o outro educativo de corrida é o Hopserlauf. Esse aqui exige um pouco mais da coordenação, mas ele é justamente um salto, né, com a elevação dos joelhos alternados. Então, por exemplo, você vai alternar o joelho e vai saltar e levar a mão contrária à frente. Se você elevou o joelho esquerdo, você vai elevar o braço direito. E aí, consequentemente, para o outro lado. Então, esse é o Hopserlauf. Geralmente, o pessoal utiliza nas aulas de educação física, assemelha esse movimento ao movimento da Chapeuzinho Vermelho.
né? Então, para que você, principalmente as crianças mais novas, consigam assimilar esse movimento em relação ao movimento da Chapeuzinho Vermelho, que é justamente o Hopserlauf. Só tem um detalhe, toma cuidado com a questão dos membros superiores, dos braços, para fazer alternadamente com o movimento das suas pernas, beleza? Nós vamos então agora fazer a parte prática desse exercício. Então eu vou mostrar para vocês, nós temos aqui, nós vamos dividir em 3 partes essa parte prática de vocês. Vamos totalizar ali 11 minutos de exercício. Nós vamos realizar ali no caso os educativos de corrida, a gente vai colocar ele em prática. Para isso eu preciso que vocês tenham um espaço dentro da casa de vocês, que vocês possam colocar, e se estiver na sala, colocar o sofá um pouco para o lado e fazer essa movimentação dentro da casa de vocês. Se tiver um espaço mais amplo, melhor ainda para que você consiga realizar, mas o espaço não vai ser o problema relacionado a isso. A primeira parte você vai executar da seguinte forma, sempre a execução no lugar. São 30 segundos executando o exercício, 2 vezes, então você vai fazer 2 passagens de 30 segundos. Então, no caso ali, o primeiro educativo é o dribbling, o segundo, skipping baixo e o soldadinho, que eu vou mostrar para vocês, a primeira parte. A segunda parte, você vai dar um descanso ali de 1 minuto a 2 minutos entre esses exercícios. A segunda parte, você já vai colocar o deslocamento, então você vai se movimentar aí. A segunda parte também, são 30 segundos, fazer 2 vezes esses 2 exercícios, que é o Anfersen e o skipping alto, né? Então, a gente vai relembrar também logo a seguir. E na terceira parte, você vai executar durante 1 minuto com deslocamento. 2 vezes também esses 3 exercícios. Você vai realizar o Anfersen, o skipping alto e o Hopserlauf, para que você consiga realizar aí dentro da casa de vocês e que você consiga assimilar o conteúdo que a gente viu hoje na parte prática, ok? Então esse é o nosso objetivo da parte prática de agora, que eu vou iniciar com vocês. O segundo, então, o skipping baixo. Beleza? Então, da mesma forma que o dribbling, a gente vai fazer o skipping baixo no lugar, sem deslocamento por enquanto, para a gente começar a aquecer. Então, vamos lá para a segunda parte. O terceiro exercício é justamente o soldadinho, né, que é a parte do kick-out, que é o joelho estendido. Então a gente vai fazer da mesma forma 30 segundos, ok? Ok, e aí você vai fazer, no caso, esses 3 exercícios, vai repetir ele mais uma vez durante 30 segundos cada um para você encerrar a primeira parte, beleza? Bom, para essa segunda parte, então, só para que vocês verifiquem, né? A primeira parte nós fizemos 3 exercícios, 2 vezes você repete ele. A segunda parte nós vamos fazer o Anfersen e o skipping alto. A diferença do skipping baixo, que nós fizemos aqui, a elevação de joelhos abaixo do quadril, e esse a gente vai elevar um pouco esses joelhos acima do quadril. O Anfersen, lembra lá, calcanhar no glúteo, sem tentar fazer a mão lá atrás. Deixa sempre a mão fazendo o movimento juntamente com os membros inferiores, ok? Vamos lá? Skipping alto.
Foi. Então essa segunda parte a gente encerrou com a parte do skipping alto. Obviamente, sua frequência ela vai aumentar um pouco, né? Então a gente encerra essa segunda parte. 2 vezes esses 2 exercícios, com deslocamento já, beleza? Essa terceira parte, então a gente vai fazer com deslocamento, a gente vai aumentar o tempo durante 1 minuto. São 3 educativos também. Anfersen, o skipping alto e a gente vai colocar o último, o Hupserlauf. Beleza? Lembra, skipping alto, elevação de joelhos acima da linha do quadril. A parte do Anfersen, elevação de calcanhares. E o Hupserlauf você vai fazer a movimentação alternada fazendo um salto. Ok? Vamos lá? Bom, então vocês viram aí a parte prática nossa, né? Ela, apesar do tempo ser pouco, consideravelmente somente 11 minutos, é uma exigência de energia bastante grande. Então, no caso ali, vocês viram as diferenças entre os educativos de corrida. Então, a primeira parte que nós fizemos lá, a parte do dribbling, do skipping baixo, conseguiram perceber a diferença em relação à parte do movimento, né? Então, também nós temos lá o soldadinho, né? Então, a diferença do joelho estendido, joelho flexionado, joelho dobrado, né? Então, para que vocês percebam essa diferença. Essa é a nossa intenção com esse exercício.
O Anfersen, né, sendo realizado lá com o calcanhar no glúteo, o skipping alto, a diferença em relação à altura, a parte também do Hopserlauf, que é um movimento mais complexo, né, mas que você precisa ter essa coordenação, mas é só você visualizar lá, Chapeuzinho Vermelho, que você vai conseguir verificar e fazer esse movimento aí na casa de vocês. Caso for muito extenso, muito cansativo essa parte do exercício, você vai ver que vai dar uma elevada da frequência cardíaca, você vai ficar mais com a frequência respiratória um pouco mais avantajada, você pode diminuir a execução, o tempo de execução. Então você pode fazer 30 segundos, 20 segundos, passar uma vez só, aumentar o tempo de descanso entre eles. Então tudo vai demandar justamente da sua criatividade, ok? Então essa parte prática a gente encerra aqui dos educativos de corrida, ok?